minúsculas e na frente você copiar até o final da linha. Então vai dar para fazer o que? Umas 10, 15 vezes cada letrinha dessa. Por quê? Como eu falei a vocês, língua você aprende como? Escrevendo. Entendeu? Escrevendo. Aí isso aí eu vou deixar para vocês como lição de casa, tá bom? Vai valer ponto, tá? Então vocês vão pegar todas as letras que são maiúsculas, põe uma no começo de cada linha, as minúsculas, uma no começo de cada linha, e depois copia todas elas, põe o seu nome e tudo, até o final. Põe o seu nome e me entrega na aula que vem, tá bom? Aí eu vou corrigir se está correto, se não está correto, aí eu vou mostrar a vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida de como escrever, eu já explico agora mesmo para vocês. A gente pode recapitular e ver cada uma delas, tá bom? Essa. Não, aqui tá a linha. Vamos supor, faz assim, ó. A maiúscula, ela vai ficar sobre. Toda maiúscula, ela fica sobre a linha. É porque é maiúscula e minúscula. Né? É igual o P, né? Se eu faço um P maiúsculo, o P maiúsculo nosso, não é assim? Né? E o P nosso minúsculo? Ele não vai comer a linha? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Se eu faço um G, o G maiúsculo nosso não é assim? Mas se eu fizer um minúsculo, ele vai comer a linha. Eu não vou fazer que eu não sei como é que escreve em português. Brincadeira, tá? Então é a mesma coisa, né? É a forma da escrita, tá? Agora as minúsculas, elas vieram para nos ajudar, porque quando era tudo uncial e tudo junto, sem espaço, eu vou trazer para vocês depois, vocês vão ver que não era para ler aquilo ali na brincadeira. Tanto é que tem um estudo que nós estudamos os pergaminhos, tá? Ou seja, tem pergaminhos antigos, tá certo? Que foram encontrados, e esses pergaminhos aí tem parte de João, tem de Epístola de Coríntios, tem dos Evangelhos, né? Então, e eles têm os nomes, é P66, P45, cada pergaminho, uns são grandes, outros são pequenininhos, alguns têm só um fragmento, mas todos eles, é tudo escrito em unciais, então é tudo junto, a letra e misturado, né? Maiúscula junto e misturado, ou seja, não tem separação de palavras, então era bem complicado para poder fazer a análise, tá bom? Então, voltando aqui para a apostila, então nós vamos ver aqui a primeira palavra, letra, tá? O alfa. Então nós temos aqui a minúscula, temos a maiúscula, tá? O nome dela, alfa, e o som que ela produz, a pronúncia, como o A de gato. Como que é o A de gato? É um A normal, né? É um A, gato, tá? Não tem nada, não tem um som, nem um som baixo, nem um som alto, nem um som alongado, é um som normal. Tá? A segunda letra, o beta, tá? O beta, ele vai ter o som de B de bola, tá? Então também nada de especial nesse som. É porque na realidade ele não fez linha, né? Ele fez os quadrados, né? E ele colocou cada palavra dentro de um quadradinho. Na verdade isso aqui não é linha, né? É só quadrado mesmo. Ele não teve essa intenção de colocar pautado, né? Colocou conhecimento, né? Oi? Colocou mais para a gente ter o conhecimento da letra. É isso, não foi a intenção de como escrever sob a linha, né? Não foi essa. Ok. Então nós temos aqui a terceira letra, que é o gama, né? Então ele tem esse som meio, né? Como eu falei, não é bem gama, né? É um som mais gama, tá? Então, tanto é que aqui ele fala como G de galo, galo, gato, tá? Oi? Galinha, então gá, né? Então se é um gá com um A depois, vai ficar um gama, tá? Não é gama, né? Então você vai ter a quarta letra, é chamada delta, tá? Que na verdade você vê que ele é um D, né? O delta, ele tem em nossa língua um som de D. A quinta é
epsilon, tá? Por que é um epsilon, tá? Só para vocês entenderem, posso apagar aqui? Não tem esse finalzinho dele, psilon? Opa, caiu. Não tem? Tá aí um psilon, não é isso? Então você tem aqui, né, um psilon. Então, esse psilon aqui, na realidade, ele significa o quê? Um simples, um curto, tá? Então, um pequeno, esse psilon, tá? Então, ele quer dizer que é diferente quando eu falo e. Quando eu falo e, eu alongo a vogal, né? E, né? Então, ela é alongada. Então, quando eu falo então é um som, é um e simples, tá? É um e simples. A mesma coisa que se vocês forem olhar a última letra lá embaixo, a 24, ele vai ser o quê? Um o, e ele fala o quê? Um o mega. O que é mega? Mega é grande, longo. Tanto é que como que se escreve essa letra, o ômega, o ômega? Olha como ele é escrito, ó. Você faz assim, não faz? Faz isso e faz isso, não é? Não é assim que está escrito aí? Tá. Na realidade, aqui você vai ter o quê? São dois desses, ó. Você uniu dois ômicrons, que é o O lá de cima, e ele deu um ômega. Tanto é que eu poderia fazer isso aqui, ó. Separar para cá. Esses são dois O's juntos. Então ele é um O ômega, um O longo, tá? Então o próprio nome da letra, ele já vai te dar uma ideia da diferenciação. Saber isso aqui é importante porque quando nós formos ler algum texto, então você tem que entender a fonética, né? Que esse texto, por quê? Porque se você pronunciar alguma letra com a pronúncia da outra, em algumas situações dá outro sentido. O inglês também é assim, né? Tá vendo? Então, ou seja, muda o sentido. Então, a pronúncia tem que ser correta. Porém, nós temos uma vantagem, que quem estuda inglês estuda para quê? Para falar. Nós não estamos aprendendo grego para falar. Nós estamos aprendendo grego para fazer o quê? Leitura, tradução e interpretação de texto. Esse é o nosso objetivo. Ninguém vai ficar pedindo aqui água, né? The book on the table. Não vai ter isso em grego, né? Não é a nossa preocupação, nem temos tempo para isso, né? Então é leitura, tradução e interpretação de texto. Ora, por que é importante o irmão entender e saber ler? Você preparou um estudo, preparou de repente uma mensagem e você quer ler para as pessoas aquilo que está escrito. Então não basta só falar, né? Você quer ler, porque lá em grego tem uma palavra lá, não sei como que fala, mas tem lá uma palavra e que quer dizer isso. Não fica tão legal como você chegar e falar, não, a palavra tal, no texto tal, está escrito assim, 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 significa isso, isso e isso, entendeu? Então fica um negócio mais acadêmico, fica um negócio mais bonito, fica um negócio mais balizado, né? Não fica uma coisa jogada no vento e tal. Então daí a importância de ter esse conhecimento, tá bom? Aí você vai ter, eu parei no epsilon, né? Epsilon. Então você vê que é um som de pé. Então a própria palavra fala epsilon, né? A outra, aqui está escrito zeta, né? Eu prefiro de zeta, tá? Mas como eu falei, eu prefiro de zeta, tá bom? Que é como Z de zebra, de zeta, com D na frente, Z, né? Então eu acho que em algumas palavras a pronúncia fica mais legal, tá? Mas não está errado aqui não, tá? Não está errado. A outra, ela tem o nome de eta, como um E de KB. Percebe a diferença? Esse eta aqui que vocês estão vendo, ele é um E também. O eta é um E
E o epsilon também é um E. Ó, epsilon é um E e esse eta também é um E. Mas qual a diferença? É que o epsilon ele é um E mais curto, mais simples, e o eta é um E mais alongado, tá? Então é um eta. Eita, mundo bom, né? Eita, coisa boa. Então ele é um E mais alongado, tá bom? Mas tanto um como o outro é a letra E. Você vai ter o teta, tá? Esse teta, na verdade, é teta. O T é soprado. Nosso irmão que é craque no English, né? Então tem o TH do English, né? Ele é soprado, não é? Então é mais ou menos essa ideia do E, do T mais soprado. Então é como se você fizesse a boca para falar um T, mas tentasse falar um F, né? Então F, T, T, F. Então o T está em cima, o F está nos dentais, né? nos lábios e tal. Então você faz T. Então sobe e dá uma caída, né? É meio chato. Na verdade é a única letra do grego que é chato para falar. O restante é tudo simples. O iota, tá certo? Como um I normal. O kappa, ele tem o som do C de casa. Lambda é o L normal. Esse ni e esse mi e esse ni, eles já tem uma questãozinha um pouco diferente, tá? Geralmente ele é utilizado como no francês. Então você não fala ni ou mi ou ni, mas mi, ni. É como se você fizesse a boca para falar o U e fala o I, né? Então ni, ni, né? Então você fala a boca para falar um, mas fala o outro, dá uma enganada, tá? Então essa aqui seria uma pronúncia assim melhorzinha, tá bom? O X o zeta, ele então vai ter o som de o xi, aliás, estou no xi, né? Que é a 14ª, né? Isso é o xi. Então ele vai ter o som de, como fala, de táxi mesmo, né? De xi, de táxi. Xi. O O micron, tá? De novo, O micro, tá? Então é um O pequeno, tá vendo? Micro. Consegue ver o micro? O micron, micron de micro, micro pequeno. Então é um O curto, tá? Para diferenciar do O mega. Então tem um O micro e um O mega, tá? Então esse é um O curtinho, o outro de baixo é um O mais longo. O pi, P normal, P de pato. O rho também, rato normal. O sigma vai ter aquela questão que tem o sigma que eu apaguei já, mas tem o do começo da frase e o do final da frase, por isso que são dois, tá? Pi, rho, sigma. O tal é um T normal, nada demais. O Y, ele vai ficar mais ou menos igual o ni e o mi, é a mesma coisa, então é Y, tá? No caso de Miller e alemão, né? Então também é a mesma coisa, faz o som de U e fala I, então é Miller, tá? Ou de I fala U, pode ser também, vai sair a mesma coisa. Miller. Na verdade, é que aqui na apostila, esse ni, o mi e o ni, deveria estar com o U, com o trema em cima, né? Porque você já sabe que aqui está como ni mesmo, né? Mas se quiser dar uma mudancinha, é igual no Miller, que está aí embaixo, né? Fica melhor, tá vendo Miller? Miller. O Y é Y. Isso, Y. Aí você vai ter o Fi, que é um F normal. Esse Ki, o Psi, que é de psicologia normal. E o Ômega, que é o Ômega que eu já falei a vocês. O que vocês têm a observar aí? Algumas letras que confundem, tá? Tem alguns detalhes. Primeiro detalhe é o seguinte: vocês acharam aí o iota? Iota ou iota, tá? Tanto faz. Acharam? É a letra 9. Ele é um I, mas ele nunca tem pinguinho em cima, tá? Então ele não tem pinguinho, não existe pingo em cima dele, tá bom? Ele é sem pingo. Então isso aí é importante a gente saber, tá?
A outra questão, se nós formos observar aqui, deixa eu ver aqui, a letra 3, é o gama. Ele não parece um pouquinho um Y na nossa língua? Um pouquinho, né? Dá para enganar, né? Então não esqueça, mas ele não é Y, tá? Ele é o G, tá? Então de gama, tá bom? De G de gato, G de gato, né? G no caso é a letra. Bagunça, normal, tá? Ó, você estudar grego, hebraico e português, na hora que bagunça tudo, ó. Aqui, isso aqui mesmo, ó. Na verdade eu escrevi uma letra grega aqui e era para ser português. Então você vai bagunça tudo, é normal, tá? Vocês me perdoem. Tem hora que você escreve uma coisa, mistura uma com a outra e vira uma salada. Mas aí no final a gente chega lá. Porque a gente já está no português, né? Então para traduzir ela é É como, irmão? Desculpa, não entendi. que a gente já aprendeu no português, agora para a gente entender. Isso, é verdade. E às vezes você vai escrever, escreve tudo junto e mistura uma língua com a outra. Mas na hora vai entendendo, né? Chega lá. Agora te fazer uma pergunta, o C de casa não tem aqui, não? O qual? O C de casa, o nosso C. Não, C de casa não tem. Eu estava olhando aqui. Não tem, tá? Vai ter esse som de capa, né? Mas vai ser de K, né? Mas esse som, esse C mais suave de casa, não, tá? É igual, por exemplo, no hebraico. Então também o som de J também não tem, né? O som de J não tem. Na verdade, Jesus, então se você fosse pegar, seria Jesus, né? Então, se eu for escrever uma palavra aqui entre o C, vai entrar qual a letra no lugar dele? K? Então, na realidade é assim, se o irmão for escrever uma palavra que tenha que usar os caracteres grego, ela vai ser uma palavra de origem grega. Então ela não vai ter o C. Então é um problema que o irmão não vai ter. Não vai ter. Você não vai ter esse problema. A não ser que o irmão fosse inventar uma palavra. Aí é diferente. Mas se for usar uma palavra que é do grego, como a língua não tem, ela não vai puxar. Não, você não vai ter esse problema, tá? É como eu te falei, no hebraico o J não tem. Então Jacó, nossa é Jacó, né? Lá vai ser Iacob, tá? Então vai ser Ia, não vai ter Já, tá? Mas então aí sim acaba sendo uma transliteração que não é bem transliteração, né? Porque na realidade você está trazendo um som que nem é o som da língua lá original. Jacob com Jacó não tem nada a ver, né? É bem diferente, né? É bem diferente, tá? Então, mas são as questões que foram feitas, né? Nós estamos aí no meio. Então, primeira observação que eu falei a vocês, da letra 3, esse gama, não confundir com Y, tá? Ele é um G de gelo, aliás, um G de gato, gelo não, gelo é o que ele não é, tá? Você vai ter, deixa eu ver depois, a sétima letra, o eta, não parece um N? Parece um N, não é N, é um E, tá? Nós falamos que ele é um E longo, é E, tá? Até se você quiser escrever, embora está escrito aqui, né? Se você for ver, como E é como E em cabelo, está escrito. Mas se quiser fazer uma observaçãozinha, para não... Ele parece um H. Parece um H, isso, o irmão falou bem. E ele maiúsculo, então, o irmão observou bem. O maiúsculo parece H e o minúsculo parece um N. E na verdade não, ele é a letra Isso aí é na nossa E. né? Ele parece um H nossa. Isso, mas ele é a letra E. Se esse é o E e o 5 é o P. O 5? O 5 na verdade, então, o 5 também é um E, só que a diferença qual que é? Lembra que um chama epsilon e o outro chama eta. Qual é a diferença? O epsilon é o E simples, né? É o E mais curto. E o eta, ele também é um E, só que nós falamos que, nós vamos ver na aula que vem, que existem vogais que são breves e tem vogais que são longas. O ômicron, por exemplo, é uma vogal breve. O ômega, ele já é uma vogal longa. O epsilon é uma vogal breve. O eta é uma vogal longa, tá? Isso no grego existe. No português, você vai ter um alongamento
mas com os acentos agudos, circunflexo, então que vai te dar um pouco essa noção. No grego já não, no grego tem também acentos, tá? Mas as letras vão expressar essa questão de ser mais breve ou mais longo. Então, como a irmã observou, o epsilon, tá? É um E, o eta também é um E, tá? Só que um é um E chamado breve e o outro é um E longo, assim como o ômicron é um O e o ômega também é um O. Só que é um O breve e o outro é um O longo, que nós vamos ver na aula que vem. Eu vou explicar para vocês isso aí, tá bom? Vamos tentar ver aqui outra questão. O I não tem acento, que é a número 9, tá ok? Esse 11, o lambda, ele engana vocês também ou não? O lambda, ele lembra alguma outra coisa ou não? O 11, acho que não, né? Tá, o 13, o ni, esse ni, ele parece um V, não parece? Ele engana, parece um V, mas não é V. O minúsculo, né? O minúsculo. O maiúsculo tudo bem, né? Mas o minúsculo, vocês veem que ele parece um V, mas não é um V, ele é um N. Tá ok? Ele é um N. A número 17, que é o Rho, também engana, não engana? O 17, o Rho parece o quê? Esse 16 também aqui, né? O 16, o Pi? O irmão acha que ele confunde com o quê? Ele é tipo assim, o chinês ou o japonês. Pode ser. Oi? Qual o número? A 16? Lembra um R? Mas lembra que é um P. Agora o 17, aí ele enrola a pessoa pensa que é um P, né? E na verdade é um R, tá? É um R. Deixa eu ver, o tal é tal, o Y, o Φ, o Qui, o Psi, o ômega. Acho que já não confunde mais, né? Oi? 11 é o lambda, L, lambda. Parece um A? Ah, tá. É verdade, é um A sem tracinho. É um A sem tracinho. Vamos tentar falar todas elas na sequência? Vamos lá? Dá para ir na tacada só? Hã? Tá, então lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Achou legal? Tem uma musiquinha para decorar isso aqui. Hoje não vai dar tempo, na aula que vem não, agora não dá tempo. Na aula que vem eu trago ela, tá bom? Eu trago. Aí tem umas musiquinhas legais pra... Oi? Pô, tá. Eu vou gravar. Quer papel? Eu vou gravar e mando pra vocês. Vocês querem tentar sozinhos? Tenta lá, vamos lá então, vai. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa, lambda, nu, psi, ômega, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Ok. Aí, qual? O 22 é Kipsi, Ki e Psi. Um é Ki, é só Ki, um é Ki e o outro é Psi. Lembra de psicologia?
psicólogo, é que psi, tá? Então é só lembrar dessas questões. Que se. Então é assim, ó, o 14 e o 23, um é xi e o outro é psi. É xi, psi. Xi, psi, tá? É xi e psi, tá? Então acontece o que? Eu vou separar alguns textos para nós ir lendo, tá? Eu vou ver se eu pegar alguma coisa que não é muito difícil. Pode ser João é bom. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Enarken rologos, kai rologos, en proston teon, kai teos, en rologos, panta diotu, egenito uden, onoma autu, oiones, tal. Aí vai na sequência, né? Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se tornou carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A gente pode fazer a tradução do versículo 1 até o 6, mais ou menos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer do Pai Nosso também. Do Pai Nosso. Tem a Bíblia toda, na verdade, né? É que nós não temos tempo, né? Texto para fazer, nós temos o Novo Testamento inteiro, né? Mas o problema é tempo para poder ser feito, tá? Então, a lição, qual que é a lição de casa? Uma em cada letra, uma em cada linha, e copia ela até o final da linha, tá? Não vale fazer letra tamanho de cavalo, né? Para poder no vertical, e continua na frente, entendeu? Você vai colocar na vertical, cada linha uma letra. Então são maiúsculas e minúsculas, são 48 linhas. E na frente você vai copiar a que está nessa linha, na frente você copia outra. Então tudo o alfa, uma carreira de beta, gama, delta, eta, zeta, epsilon. Oi? Não. Você põe na sequência. Vai pondo aqui assim, ó, na sequência, depois você vira a folha e continua aqui na sequência. Se tiver, no caso dela não dá, né? Não tem pauta. É a folha errada. Mas faz na sequência e escreve à mão, põe seu nome, por gentileza, tá bom? E me entrega na aula que vem. Aí na aula que vem nós vamos estar entrando numa parte, é o seguinte, como eu falei a vocês, eu vou imprimir o texto, esses textos que eu te falei, eu vou escolher alguns legais, não dá para ser muitos que a gente não tem tempo, e vou trazer para nós treinarmos. Vamos fazer a tradução deles, leitura, tradução e a interpretação, e eu vou mostrar para vocês algumas questões de substantivo, como os substantivos são flexionados no grego. Tem o substantivo, você vai ter os pronomes, você vai ter o verbo, tá? Então cada item desse, ele vai ter um modo de ser arranjado para poder dar um sentido na língua grega. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um texto grego e eu vou usar as próprias palavras do texto grego que nós vamos pegar, um texto não muito longo, né, por causa do tempo, e vamos fazer a análise dentro do próprio texto. Aí você já aprende o texto e já aprende também um pouco de como a gramática ela tem que ser feita, tá bom? Alguma dúvida? Eu acho melhor você colocar todas as maiúsculas primeiro e depois coloca todas as minúsculas, entendeu? Aí fica melhor para fixar, tá bom? É como eu falei a vocês, irmãos, qualquer língua você aprende escrevendo. Se você não pegar na caneta e não escrever, você não aprende não, tá? Pode